Nós trabalhamos a última aula com o verso 21, fizemos menção acerca dos detalhes, mas não falamos sobre o altar que era quadrado. Não entramos no detalhe do número 4, porque na manhã de hoje será diferente. Vamos compreender aí o propósito do tabernáculo no versículo 2. Vamos achar em Êxodo capítulo 27, versículo 2. De 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Só ressaltando que toda essa mensagem de Êxodo, a partir do capítulo 27, isso aqui é o que Moisés está vendo na eternidade, mas não sabe os seus detalhes. E ali o próprio Deus está mostrando para ele, aplicando para ele quais seriam os detalhes da formação dessa mobília. Então o que ele vê, ele não compreende até que ele seja esclarecido. E aqui Deus começa a esclarecer para ele as medidas, etc., do altar e das demais mobílias do tabernáculo. Então, dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Dentro deste texto temos 4 revelações: os 4 cantos, os 4 chifres, uma só peça com o altar e o bronze. Cada um destes tópicos cumpre um propósito dentro da revelação do altar. Esse é um outro ponto que nós vamos meditar. Encontramos 4 revelações dentro de um texto, onde vamos tratar também sobre o número 4. Só que hoje nós vamos falar somente sobre 2. Os 4 cantos e os 4 chifres, porque é muita coisa envolvida dentro dessa revelação. Eu acredito que vai ser um norte maravilhoso que nós teremos dentro desse texto, ok? Os 4 cantos. O altar tinha que ser quadrado. Seria isso uma coincidência? Não. Isso é um propósito oculto que nos foi revelado para nosso proveito, principalmente nestes últimos dias. Qual é o significado do número 4 nas Escrituras? Equilíbrio? Exatamente, nós vamos ver isso a seguir. Não foi em vão que o altar tinha de ser quadrado. O número 4 ele está em evidência em toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. É um dos números mais predominantes nas Escrituras, ao lado do número 7 e ao lado do número 8, que aparece também com maior frequência. Mas vamos lá. O número 4 nas Escrituras tem sua representatividade única: equilíbrio, sustentação e mutabilidade. Isso de acordo com sua aplicação dentro de um contexto. Nesse caso especificamente, ele representa os 2 primeiros: equilíbrio e sustentação. Por que imutabilidade? Um dos 4 principais atributos de Deus, que são imutáveis, pelos quais é impossível que Deus mude, é amor, só Deus é amor; santo, só Ele é santo; verdade, só Deus é verdadeiro; e justo, só Deus é justo. Espero em Deus que tenhamos a oportunidade futura de falar sobre estes atributos de Deus, porque quando você lê na Escritura que Deus é justo, isso é algo assustador, porque para Ele não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz: para com Deus não há acepção de pessoas.
Quando Ele ama, o amor dele é incondicional. Não é por obras, por mérito, por coisa alguma que façamos que mereçamos o seu amor. Então, o amor de Deus ele é incondicional. Quando fala que Ele é verdade, somente Ele é verdadeiro, autêntico, genuíno, íntegro, o que difere da humanidade, que é corrompida, falha, mente, omite. Então, nós não temos esse atributo inserido em nós. Nós temos essência que nos é repassado pela unção, pelo mover do Espírito Santo que em nós opera. Mas isso é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é santo, só Deus é amor, só Deus é justo e só Deus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou a verdade. Então a verdade é Ele. Por isso que a Escritura, por mais que alguns dizem que ela é um livro que foi escrito por homens inspirados, mas ela não é a palavra de Deus, porque existem erros nas Escrituras. Bom, até que se prove ou se apresente um outro livro com tamanho poder de revelar o oculto escondido, as coisas que estão acontecendo, com o poder de transformar a vida do homem, como somente ela pode fazê-lo, para mim ela é e continuará sendo a Escritura, a palavra de Deus, a verdade única e absoluta. Amém? Então vamos lá tratar sobre os dois pontos do número 4, equilíbrio e sustentação. Desde o início da criação, tudo que Deus fez esteve em equilíbrio, seguindo o seu propósito, como podemos observar. Gênesis capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Desde a criação do Éden existia 4 rios que Deus fez dentro do seu propósito, e esses rios regavam toda a terra. Qual era o nome desses rios? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. São os 4 rios, os 4 braços, né, que regava a terra. Então, daí você veio o número 4 em evidência, demonstrando ali equilíbrio. Nós podemos pegar como exemplo aí de forma mais notória a mesa, a cadeira que você está sentado. E além disso, nós vamos observar mais à frente o quanto que o número 4 ele vai aparecendo. Vamos lá então. Além disso, temos o ponto de equilíbrio no ano, que mesmo não aparecendo nas Escrituras, revela a ação invisível de Deus. Quais são as 4 estações do ano? Está vendo ele? Claro, você está atento. Então, são essas 4 estações do ano. O relógio, durante o dia, ele marca quantas horas? Durante o dia. 12. E durante a noite? 12. Esse número 12 é múltiplo de 4. Pode ser múltiplo de 2, de 3, mas também de 4. Que é que nós vamos ver mais à frente também. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Interessante que até em Apocalipse, já saindo de Gênesis, nós encontramos aqui a manifestação do número 4, sempre dentro da mesma proposta, equilíbrio e sustentação. Nós estamos trazendo aqui apenas uma introdução para aquilo que haveremos de adentrar, você compreender aonde que isso, dentro do tabernáculo, para o que ele aponta, qual o propósito dele. O altar era quadrado, ele tinha 4 cantos. Esse número 4 ele não está aqui por acaso, ele tem um propósito oculto dentro dele, e que nestes últimos dias, com maior propriedade, ele está nos revelando algo muito importante.
Ezequiel capítulo 7, versículo 2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim, por fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, até mesmo o juízo, ele vem sobre os 4 cantos da terra. Se a terra é quadrada, se ela é redonda, não sei. Deus o sabe. Uma coisa eu sei: a cidade que desce do céu, pelo qual habitam justiça, e no qual os santos, os filhos do Abba, lá estarão eternamente, a cidade é quadrangular. Ela é quadrada. Assim como o altar de bronze também ele é quadrado. A medida é exata em todos os lados, apontando um propósito que veremos nessa lição. Além disso, temos os 4 evangelhos que narram a biografia de Jesus Cristo. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os apóstolos, os 12 apóstolos, que são múltiplos de 4, 3 vezes 4. Então, o que isso representa? Qual é o propósito dos 4 cantos do altar? O número 4 aponta para o fato de que a mensagem da redenção é para todo o mundo. O evangelho deve ser pregado nos 4 cantos da terra. O sacrifício de Jesus foi pela humanidade. Em Atos capítulo 1, versículo 8, traz um texto bastante significativo, onde o número 4 também aparece. E veja bem: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A evidência de Cristo, o fato de testemunhar de Jesus Cristo, ele começa onde? Ele começa onde? Em Jerusalém. E depois? Judéia. E depois? Até os confins da terra. Um pregador diz que ela começa a nível local, depois vai para regional, depois nacional, depois internacional. Então é o evangelho sendo anunciado ao mundo inteiro. Então, dentro da revelação do altar, não dá para condicionar o sacrifício expiatório de Cristo por uma classe específica de pessoas predestinadas para a salvação, enquanto que outras, independentes, se eles quiserem atravessar ou não a porta para terem acesso à eternidade, elas já estão bloqueadas, porque elas não foram predestinadas para este fim. Por isso que o propósito da salvação, ela é para todos, mas nem todos aceitarão a proposta do Evangelho. A julgar que hoje as pessoas rejeitam a mensagem bíblica porque ela vem distorcida do seu propósito, do seu fundamento. O objetivo de Cristo para a comunidade é que se fosse anunciada à nação, ao mundo inteiro, o sacrifício dele, a salvação por intermédio da obra expiatória dele. E uma vez que a criação é evangelizada e ela, compreendendo pelo Espírito Santo o propósito da redenção, o propósito do sacrifício de Jesus, ela decide-se pelo Espírito Santo a se converter. Em João capítulo 16, versículo 8, se não me falha a memória, diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez que o Espírito Santo ele vem para convencer o mundo do pecado e do juízo, para que essa redenção aconteça, é necessário que a mensagem da salvação seja pregada, porque é nisso que o Espírito Santo coopera. E uma vez que a criação foi evangelizada, quando ele compreende o propósito do Evangelho, o propósito da morte expiatória de Cristo, e compreende por que ele foi chamado para ser salvo e para herdar a vida eterna que Deus em Cristo foi preparar
para nós, nisso acontece um novo nascimento. E quando acontece um novo nascimento, a criação deixa de ser criação e passa a ser filho. E como filho, tem direito a uma herança. Então você evangeliza a criação e discipula os filhos, para que os filhos permaneçam na casa e não se afastem dela. Motivo pelo qual existe um número alto de apostasia. As pessoas não conhecem o evangelho da salvação, elas conhecem o evangelho segundo uma religião. E segundo uma religião, nós temos o evangelho de Allan Kardec, o evangelho de Joseph Smith, o evangelho de várias espécies de pessoas que anunciam as suas boas novas dentro da sua crença. O Alcorão, o hinduísmo, o judaísmo, o budismo e por aí vai os ismos. Mas se não for pela revelação bíblica, pela ação do Espírito Santo, eles não ouvirão as boas novas do reino de Deus. E por fim, estarão perdidos. O altar ele era quadrado e ele se oferecia o sacrifício. E quando o sacrifício era colocado em cima do altar, quer dizer que nos quatro cantos o sacrifício ele tinha que ter a sua eficácia. Então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz ele teve a eficácia de alcançar os quatro cantos da terra. Então a mensagem que nós devemos levar, ela tem que ser de cunho mundial. Ela não pode ter divergência daquilo que começou com os apóstolos e chegou até nós. Bom, ao julgar que no decorrer da história, desde a Inquisição, nós assistimos outro dia o filme Chamas ao Vento, e aquele filme ele é maravilhoso. Quando aquele homem é levado para ser queimado, Frei Cristóvão, e ali perante a autoridade papal da ocasião, pela Santa Inquisição, assim chamado, vem um sacerdote até eles e diz para ele: olha, suplique pelo perdão de Deus da Santa Igreja, para que a sua heresia seja revogada e você seja perdoado pela sua heresia. E aquele ali, o homem tão convicto da fé dele, tão seguro daquilo que ele acreditava, que somente Jesus Cristo pode salvar o homem e que a igreja nada pode fazer para dar ao homem condição de ser salvo, a não ser falar de Cristo na linguagem que o povo compreenda. Ele tão convicto daquilo, ele alça sua voz com o rei de fogo que ele tem e diz: eu suplico a Deus que essa tocha que irá acender este fogo seja como chamas ao vento a levar a luz do evangelho a todos os homens, até os confins da terra. O propósito do evangelho é que as pessoas venham ao conhecimento da redenção. A propósito do evangelho é que o mundo conheça que Cristo é o Salvador. Não está em nosso poder julgar ou condenar, mas anunciar. O juízo pertence a quem já estabeleceu pela sua própria lei e está na Escritura. O que cabe a nós é anunciarmos a salvação. Agora, se você já ouviu, já veio o conhecimento da verdade, o que te resta agora é ser discipulado. E ser um discipulado, haverá muitos abortos. Se um discipulado, haverá um índice de apostasia. Se outrora as pessoas não estavam dispostas a sofrer pela causa, com as portas abertas como estavam, imagine agora que ela está se afunilando. Não dá para entrar com bagagem, não dá para passar com bagagem. O único instrumento que é estreito suficiente para passar por essa porta é a cruz. E sem a cruz, nós estamos perdidos. Por isso que o número 4, ele representa o equilíbrio, a sustentação. Deus está sustentando o mundo com o Evangelho, que é anunciado nos seus 4 cantos, com o fim de que as pessoas ouçam e venham ao arrependimento. Mas elas somente podem vir ao arrependimento se o Evangelho for anunciado. É nisso que o Espírito Santo coopera. É nisso que ele age, convencendo o homem.
não apresentando a Ele falsos finais felizes. O que nos resta agora é uma perseguição e uma afronta aos princípios da fé, que aos poucos estão sendo removidos, principalmente do estilo de vida daqueles que confessam a fé. Vamos ficar atentos, porque os dias são maus, os tempos são trabalhosos e Ele está às portas. Amém?